Olá, meus irmãos da Betel. É um prazer estar com vocês nesse tempo, nesse dia. E eu gostaria de, primeiro, saudá-los aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. E queria deixar uma palavra para a nossa reflexão durante essa semana. Palavra essa que se encontra no Salmo de número 119, o verso 105, que conhecemos muito bem e que certamente podemos recitar juntos, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119, ele é muito interessante, ele é um salmo alfanumérico. Então, cada 8 versículos, de 8 em 8 versículos, começa-se com uma letra do alfabeto hebraico. E nós estamos aqui como se fosse a nossa letra N, no verso 105, falando do que a palavra do Senhor é para cada um de nós. Por um lado, nós sabemos que os salmos, eles são uma palavra de Deus dirigida a nós. E por outro lado, os salmos também são palavras que nós dirigimos a Deus. E nesse verso nós aprendemos que a palavra de Deus é lâmpada, é luz que nos ilumina. Podemos entender a palavra de Deus aqui, na verdade, como o falar de Deus. Eu acho muito bonito isso. Nós trazemos isso para uma questão mais prática, né? O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é quando Deus fala conosco. Deus, então, ele nos fala. Lá em Hebreus, no primeiro capítulo de Hebreus, os 2 primeiros versos, os irmãos e irmãs se lembram muito bem. Lemos que Deus, ele falou de diversas maneiras, falou por meio dos profetas, falou por meio das escrituras, e nos últimos tempos, diz o escritor de Hebreus, ele nos fala por meio do Filho. E este falar divino, essa conversa que Deus faz conosco, nos conduz também a novos passos. Lembremos de Romanos 10, quando diz que quão formosos são os pés dos que anunciam a boa nova. Não são apenas os pés que são formosos, não, mas é a mensagem que esses pés carregam. Então, a palavra do Senhor é uma lâmpada, o dizer de Deus, o falar de Deus na nossa vida é o que nos conduz. Isso me fez lembrar de quando eu era criança e lá no interior tinha uma rua que era um pouco perigosa e eu andava muito de bicicleta e todas as vezes que eu saía, a minha mãe me dizia assim: meu filho, toma cuidado quando você for atravessar aquela rua, olha para os dois lados. Olha para os dois lados quando você for caminhar. Todas as vezes que eu passava naquele determinado lugar, eu sempre fazia isso. E ficou gravado no meu coração essas palavras de cuidado da minha mãe. Anos depois, quando me mudei aqui para Belo Horizonte, me vi numa situação muito parecida. Eu estava sozinho, eu morava numa cidade que ninguém me conhecia, eu poderia fazer tudo o que eu quisesse, tanto de coisas certas quanto coisas erradas, mas eu me lembrava daquela palavra da minha mãe: toma cuidado, olha para os dois lados. Eu queria dirigir essa palavra hoje muito a você que é jovem na nossa igreja, você que é um adolescente, você que é um pré-adolescente, aí um junior de nossa igreja, que precisamos aprender essa lição da obediência. Quando a minha mãe me dizia para mim reparar os caminhos e olhar para os dois lados, na verdade, ela queria também me dizer que nas escolhas que eu estava fazendo na minha vida, eu deveria parar e olhar bem para me escolher da maneira correta. Essas palavras ressoam até hoje no meu coração. Que eu tenho que parar e olhar e seguir o caminho correto. Mas aqui, voltando aqui ao nosso assunto, hoje, o falar de Cristo, ele quer ser lâmpada, quer ser luz para os nossos caminhos. E aqui fica um desafio, porque nós que moramos numa cidade como Belo Horizonte, estamos muito acostumados com as luzes e com a iluminação artificial. Nós precisamos, irmãos, abandonar tudo que é artificial, toda a luz artificial, e caminhar guiados pela palavra, pelo falar de Deus,
em nossa vida. A nossa igreja precisa disso. Nós, enquanto pessoas, precisamos disso. Precisamos ensinar isso para nossas famílias. Sabe, nós carecemos de perceber que essa iluminação que vem de Deus, a iluminação divina, como dizia Agostinho, possa nos alcançar, porque no final das contas, tudo passa por Deus. Não é à toa que lemos também nos Salmos que na tua luz nós vemos a luz. Na tua luz nós vemos a luz. Então, que nessa pequena reflexão que fique no seu coração, que o falar de Cristo seja sempre a lâmpada e a luz para a nossa igreja, para a nossa vida. Que a beleza do falar de Deus, do falar de Cristo no nosso coração, possa nos ajudar a vivenciar tempos tão difíceis como esse. Então que Deus possa nos abençoar. E se algum dia você estiver no caminho e não souber para onde olhar, e não souber qual caminho seguir, pare e siga em direção à cruz, que eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho certo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus ilumine também as nossas famílias, a nossa igreja. Eu queria terminar fazendo uma oração por você. Pai de amor, nós somos gratos por tua bondade na nossa vida, por tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor tem iluminado a nossa vida o tempo todo, o Senhor tem nos ensinado o caminho correto. E nós estamos aqui dando glórias ao Senhor, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E nossa igreja tem não apenas ensinado, mas tem vivido isso. Então, nesse momento, nós oramos aqui para que o Senhor nos ilumine, que nós possamos deixar as luzes artificiais que podem nos encantar por um momento, mas que não são verdadeiras, e nos apegar apenas a essa luz verdadeira, que é a luz que brilha do Senhor, o sol da justiça, que o Senhor possa nos abençoar e nos guiar. Nós oramos em favor de nossa igreja, dos irmãos, a cada família, que o Senhor abençoe. Esse tempo de pandemia que tem sido difícil para todos nós, que o Senhor possa deixar que fortalecer, aliás, a nossa união, que ela seja intacta, que o Senhor possa cuidar dos irmãos, aqueles que têm seus negócios, seu trabalho, aqueles, Senhor, que por algum motivo também estão tristes porque perderam sua renda, perderam seu trabalho, que o Senhor possa ser não apenas o consolo, mas o sustento de cada um deles. Que o Senhor possa nos iluminar nesse tempo e que a nossa Igreja Betel seja iluminada não por qualquer luz artificial, mas apenas pela palavra do Senhor que ressoa no nosso coração. Por isso nós terminamos dizendo que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que o Senhor assim nos abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, tenhamos todos uma semana abençoada e debaixo da graça e da luz do Senhor. Contem conosco, contem com as nossas orações, nós estamos aí à sua disposição para te ajudar e que Deus possa cuidar de nós nesse tempo tão complicado. Um abraço meu e da minha família para os irmãos. Até a próxima.